Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Eu sou o professor Luiz Antônio e com muito prazer, muita satisfação, vamos para uma aula bastante específica chamada Programa Minha Casa Minha Vida, né? Olha aí, esse programa de governo é uma ação governamental de sucesso que particularmente conheço muitas pessoas que foram beneficiadas por esse programa, né? Então vamos lá explicar para você um programa Minha Casa Minha Vida. Quando estava preparando essa aula, a gente identificou que nós temos aí muito conteúdo disponível sobre o programa Minha Casa Minha Vida. Tá? Muito conteúdo disponível na internet e com dados e valores divergentes, tá certo? Então, o que o professor fez? O primeiro passo que a gente fez aqui foi fazer o seguinte. O primeiro passo foi a gente separar o material didático de apoio à aula, que agora a gente administra. Nesse sentido, vou apresentar para vocês aqui qual que foi as principais fontes bibliográficas aonde a gente encontrou ainda o conteúdo. Lembrando que a gente sempre fala o seguinte, professor pragmático, o nosso curso, a gente sempre orienta os alunos a estudarem na fonte. Professor, o que vem a ser, professor, estudar na fonte? Estudar na fonte significa dizer, o local aonde o examinador poderá fazer retirar as questões de prova. A fonte do examinador que utilizou para fazer as questões de prova, né? Então a gente está passando para vocês aí as prováveis fontes que o examinador pode estar elaborando. Primeira coisa, nós temos que passar para vocês aí, é um governo governamental, é um programa governamental, inclusive, na minha opinião, é um dos mais bem-sucedidos ações de governo, tá certo? E você está fazendo concurso aí para a área pública, principalmente para a Caixa Econômica, Banco do Brasil, tá certo? Você vai ter outros bancos aí, você pode ter certeza do seguinte, principalmente os federais, que o examinador vai querer saber isso de você. Então, primeira coisa, programa Minha Casa Minha Vida faz parte de um programa de governo, uma ação governamental totalmente estruturada. Fiz uma pesquisa lá no planalto.gov.br, tá? E nesse programa aqui, temos aqui o link desse cara aqui para vocês. Esse link aqui é uma atuação aí do governo federal. Aqui está o link para a galera, tá certo? O primeiro link. Agora vamos para outros links que nós utilizamos para preparar essa aula para vocês, né? Segundo, esse aqui, na minha opinião, é o mais importante de todos, porque esse programa de governo, Minha Casa Minha Vida, tá certo? Isso pode ser questão de prova, prestem atenção nisso. O programa Minha Casa Minha Vida, tá certo? Faz parte, está sob a responsabilidade do Ministério das Cidades. Então, o grande gestor desse programa de governo chama-se Ministério das Cidades. Por favor, gente, essa é uma informação importantíssima que você tem a obrigação de levar contigo no dia da prova. Professor, eu estou vendo aqui umas coisas no quadro, professor, que esse cara aqui, ó, tá aqui, ó, PMCMV. O que é isso, professor? O PMCMV é a sigla. P vem de programa, M de minha, C de casa, M de minha e V de vida. Então, o programa Minha Casa Minha Vida. Então, olha só aqui para vocês aqui. Esse negócio aqui eu vou explicar para vocês com detalhes, né? Então, nós temos aqui, ó, programa Minha Casa Minha Vida. A primeira informação importante da aula, passo para vocês agora, né? Qual que é essa informação? Que esse aqui é um programa governamental, certo? Um programa governamental está sob a responsabilidade de quem? Do Ministério das Cidades. Então aqui tem um site deles, tá certo? Eu quero que vocês aí, eu sugiro que vocês façam uma leitura sobre isso, que aqui é uma grande fonte de elaboração das provas de concurso. Nós temos aqui, ó, você tem que navegar no site, ó, legislação geral sobre pelo programa Minha Casa Minha Vida, muito importante isso, né? Aí nós temos aqui, ó, o Programa Nacional, ó, Programa Nacional de Habitação Urbana, e nós temos também o Programa Nacional, certo, de Habitação Rural,
tá? É importante isso, a gente vai explicar em detalhes. Você já tem que saber outra informação importante que você tem que levar para a prova. Primeira informação importante é que o programa Minha Casa Minha Vida é uma ação de governo e a gestão desse programa está sob a responsabilidade do Ministério das Cidades, né? Outro assunto é que dentro desse programa Minha Casa Minha Vida, nós temos aqui o Programa Nacional de Habitação Urbana e nós temos o Programa Nacional de Habitação Rural. Tá? Então o programa Minha Casa Minha Vida visa atender também as pessoas aí que habitam a cidade e o campo também, tá? Aí nós temos aqui uma coisa muito importante, olha só, financiamento com os recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, Fundo de Arrendamento Residencial, o FAR, Fundo de Desenvolvimento Social, FDS, Oferta Pública de Recursos, né? Então aqui é uma página importantíssima para a galera aí que quer estudar Minha Casa Minha Vida, né? A terceira fonte, aí está o link para a galera, né? Porque o nosso aluno aqui, a gente sempre acostuma o nosso aluno, no bom sentido, mal acostumado, né? Porque ele gosta do link. E nós temos aqui a terceira e última fonte desse programa. Lembrando que o grande operador financeiro, tá? O grande operador financeiro desse programa Minha Casa Minha Vida é a Caixa Econômica Federal. Então nós já temos 3 informações básicas importantes que podem cair em concurso. Primeiro, que ele é o quê? Um programa de governo que está no Ministério da Cidade. Segundo, que ele visa o quê? Ele visa tanto, ele tem um programa de habitação urbana e habitação rural. E a terceira informação é que a Caixa Econômica é o grande operador desse sistema. Nesse sentido, meus amigos e minhas amigas, prestem muita atenção, cara. Para quem está fazendo o concurso da Caixa Econômica Federal, esse link aqui você tem obrigação de saber. Então aqui é o print da tela do site lá da Caixa Econômica Federal. E nós temos aqui, só para completar, ó, tá pequenininha a letra, mas eu vou ler para vocês, ó, habitação urbana. E nós temos aqui, gente, ó, habitação rural. Tá certo? Habitação e habitação rural. Na habitação urbana, nós temos 3 tipos de financiamento. Primeiro tipo de financiamento, famílias com renda de até R$ 1.600. Segundo financiamento, famílias com renda de até R$ 5.000. Terceiro tipo de financiamento para habitação urbana, poder público, construção civil e movimentos sociais. É o terceiro tipo. O que pode acontecer? Ele pode pegar esse cara aqui e falar que é habitação rural. Não é. Professor, temos aqui rural? Temos, ó, famílias com rendas de até R$ 15.000 por ano. Famílias com rendas de R$ 15.001 até R$ 60.000 por ano e movimentos sociais e poder público, a terceira linha de crédito rural. Então, outra informação importantíssima para os nossos queridos alunos. Habitação urbana e habitação rural são atendidos pelo programa Minha Casa Minha Vida, sendo 3 de um, 3 de outro. Professor, eu quero aprofundar esse assunto, professor. Esse concurso eu estou sentindo confiança. Esse concurso vai ser meu. Parabéns. Assim que o aluno tem que pensar, cara. Porque se o cara não acredita em si próprio, quem que vai acreditar no sujeito? Você tem que acreditar em você. E outra coisa, mais importante, você tem que acreditar em você. E você é o seguinte, cara. E você é o seguinte, além de você acreditar em você, cada aula que você passa, a sua confiança deve ser aumentada. Tá certo? Então é o seguinte, você quer ter mais confiança? Dever de casa. Depois que terminar a aula, você vai clicar nesse link aqui, porque esse link aqui vai cair nessa página. Depois você vai clicar aqui, ó, habitação urbana. Você vai ler tudo sobre a 1.600, cada um desses. Pronto. Cara, papo reto. Se você assistir essa aula com bastante atenção, saída defensiva, ficar de coração aberto, tá? Acreditar e seguir as orientações pedagógicas, a sua eficácia no dia da prova vai ser elevadíssima. Deixa eu ler o texto aqui para vocês. 2 milhões de casas para os brasileiros. A Minha Casa Minha Vida é um programa do governo federal que tem transformado o sonho da casa própria em realidade para muitas famílias brasileiras. Em geral, o programa acontece em parceria com os estados, municípios, empresas e entidades sem fins lucrativos.
Na primeira fase, foram contratadas mais de 1 milhão de moradias. Após esse sucesso, o programa Minha Casa Minha Vida pretende construir, na segunda fase, 2 milhões de casas e apartamentos até 2014. Se você tem renda bruta de até R$5.000, e o programa oferece algumas facilidades, como, por exemplo, descontos, subsídios, redução do valor de seguros habitacionais. Está aí para vocês aí, esse negócio aqui. Então está aqui a renda para vocês, né? E a terceira e última fonte de estudos para vocês é o seguinte. Eu pergunto para você, o programa Minha Casa Minha Vida é uma ação governamental legítima? Sim, legítima. O programa Minha Casa Minha Vida, gente, ele foi o seguinte, foi instituída por uma lei, que é a Lei 11.977. Diante disso, dessa pesquisa que o professor fez, tá certo? Estudei o assunto, identifiquei que tem várias informações, inclusive de sites oficiais de governo, com valores diferentes, e o aluno não entendia por que tem valores diferentes. E aí o professor fez essa pesquisa e quis estudar diretamente na fonte. Qual que é a fonte? A fonte é onde tem aqui a criação do programa. Então essa lei aqui, eu tenho certeza não, eu tenho assim existe um grau de probabilidade elevadíssima de alguma questão de concurso cair sobre esses assuntos aqui. Vamos lá, primeiro. Então é o seguinte, a lei 11.977, de 7 de julho de 2009, instituiu o programa Minha Casa Minha Vida, né? Lembrando que antes era uma medida provisória, ela foi convertida nessa lei, e nós temos aqui, a lei 12.868, que alterou bastante isso. Então vamos direto na lei. Então é o seguinte, isso aqui que é importante para vocês. Vamos lá, de estudar diretamente na fonte. Primeiro, programa Minha Casa Minha Vida. Artigo 1º, o programa Minha Casa Minha Vida, tá certo? PMCMV, tem por finalidade criar mecanismos de incentivo à produção e aquisição de novas unidades habitacionais, qualificação de imóveis urbanos e produção e reforma de habitações rurais para famílias com renda mensal de até R$ 4.650 e compreende os seguintes subprogramas. Parou. Tá aí. Então isso aqui é a finalidade do programa Minha Casa Minha Vida. Papo reto, se eu fosse examinador, é claro que eu poderia elaborar uma questão sobre qual é a finalidade do programa Minha Casa Minha Vida. Qual que é a finalidade dele? Olha só. Criar mecanismos de incentivo à produção e aquisição de novas unidades habitacionais ou requalificação de imóveis urbanos e produção ou reforma ou habilitações rurais para as famílias com renda mensal de até R$ 4.000. Então isso aqui é o que? É a finalidade do programa. Pasmem. Se isso aqui for Ctrl+C, Ctrl+V na sua prova, quem faz isso é o CESP, tá certo? Aí tem uma coisa que está em vermelho aqui. Professor, o senhor leu ali, professor? Você leu, professor, lá da Caixa Econômica, professor? Olha aqui, professor. No site da Caixa Econômica, R$ 5.000, tá certo? Os valores. E aqui na lei está um valor diferente. Está R$ 4.650. Professor, e aí, professor? Aí eu vou falar para vocês o seguinte, tá? Olha aqui, eu até coloquei slide aqui, Tá aqui e esse aqui tá um valor diferente, R$ 1.600. E aí, professor? Aí eu vou falar para vocês o seguinte, olha só. Nessa própria lei, a gente vai ler mais para frente os artigos, ela fala o seguinte, a lei estipulou 4.650. Mas no corpo da lei, nos artigos subsequentes, fala o seguinte: o Poder Executivo tem autonomia para alterar esses valores. Então, a lei estipulou o valor 4.650, mas a própria lei deu autonomia, delegou para o Poder Executivo, tá, através de decreto governamental, alterar esses valores.
Então está aí para vocês, os valores podem ser alterados sem a necessidade de se alterar a lei. Então por isso que às vezes as pessoas em um lugar vê um valor e depois vê outro. Aí, professor, como é que eu vou ficar sabendo qual que é o valor correto? Quer saber como? Está aqui, ó. A maneira mais fácil de você saber qual é o valor correto é você ir lá no site do Ministério das Cidades, tá certo? E clicar aqui, Legislação Geral do PMCMV. Nesse item aqui, Legislação Geral do PMCMV, você vai ter essa informação, qual é o valor corrente vigente. No caso de hoje, tá? Março de 2014, esses são os valores aqui atualizados em vigor. Tá? 1.600, 5.000, até 15 mil por ano, 15 a 60 mil por ano. São os valores atualizados. Professor, para mim descobrir isso, professor, eu ia demorar muito tempo. Pois é, né? Tá certo? Então vamos lá. Outra coisa importante, vamos pegar aqui. Então o programa Minha Casa Minha Vida, tem aqui, ó, compreende os seguintes subprogramas. Então nós temos um programa maior, que é o programa chamado de quem? Minha Casa Minha Vida. Mas nós temos ainda o quê? Os subprogramas. Professor, o cara pode querer cobrar isso? Claro que pode. Quais são os subprogramas, professor? Está aqui, ó, Programa Nacional de Habitação Urbana, o PNHU. E nós temos o Programa Nacional de Habitação Rural, o PHR. Está aí para vocês. Então, o programa Minha Casa Minha Vida, ele também atende aí o programa de habitação urbana e rural. Professor, como é que pode cair isso em prova? O cara pode falar para vocês que é somente urbana, você vai marcar errado, porque é urbana e rural, né? Legal? Vamos lá. Parágrafo único. Isso é importante, porque examinador gosta de cobrar conceitos, nome dos termos técnicos, né? Eu sempre falo que em concurso público o cara tem que vencer as suas paixões. Por exemplo, se cai na sua palavra, cai essa palavra na sua... Você não sabe, ó, olha, não está estudando essa matéria. Grupo familiar. Grupo familiar para mim é uma coisa. Para você pode ser outra, e outra, e outra. Cada um tem um conceito sobre esse tal do grupo familiar. Tá certo? Cada um tem esse conceito, concordo, cada um tem esse conceito, mas você tem que vencer as suas paixões, porque em concurso público ele não quer saber da sua opinião, ele quer saber grupo familiar em relação ao programa Minha Casa Minha Vida. E se ele quer saber o que significa grupo familiar da Minha Casa Minha Vida, você tem que ir onde? Na fonte. Então é o seguinte, grupo familiar, né, é o quê? É a unidade nuclear composta por um ou mais indivíduos que contribuem para o seu rendimento ou têm suas despesas por ela atendidas e abrange todas as espécies reconhecidas pelo ordenamento jurídico brasileiro, incluindo-se nessa família unipessoal. Está aqui para vocês. Cara, isso cai em prova. Grupo familiar. Essa aula não tem que explicar muito. Tá? Eu não quero vender para vocês o programa Minha Casa Minha Vida. Eu quero vender para vocês, eu quero repassar para vocês, transmitir conhecimentos necessários para você acertar na prova. Então aqui, o grupo familiar pode cair na prova. Outro assunto, imóvel novo. O que significa imóvel novo? Unidade habitacional com até 180 dias de habite-se. O que é o tal do habite-se, professor? Você constrói uma casa, antes de você morar, você tem que ir lá na prefeitura, pedir o habite-se, ver se está tudo de acordo com a legislação, ele dá o habite-se, você pode entrar na casa, né? Apesar que 95% das casas no Brasil não deve ter esse habite-se. Ou documento equivalente expedido por órgão público municipal competente ou, nos casos de prazo superior, que tenha sido habitada ou alienada. Então, está aí para vocês aí. O que é imóvel novo? 180 dias do tal do habite-se. Se cair na sua prova. Oferta pública de recursos. Procedimento realizado pelo Poder Executivo Federal, destinado a prover recursos a instituições e agentes financeiros do Sistema Financeiro de Habitação, SFH, para viabilizar operações previstas no inciso 3 do artigo 2. A gente já vai ler o artigo 2, né? E
Item 4, requalificação de imóveis urbanos. O que significa, professor, então, requalificação de imóveis urbanos? Isso aqui são termos que podem cair na sua prova. E eu digo para vocês, galera da Caixa Econômica aí, esse aqui, potencial questão de prova, com certeza deve cair alguma questão de prova. Se você seguir essas orientações, você não vai ficar desamparado. Aqui, aquisição de imóveis conjugados com execução de obras e serviços voltados à recuperação e ocupação para fins habitacionais, admitida ainda a execução de obras e serviços necessários à modificação de uso. Então aí para vocês mais um termo. Agricultor familiar, aquele definido no caput, nos seus incisos, tal da lei tal, né? Aí você vai ter que fazer uma pequena pesquisa e, finalmente, nós temos aqui o trabalhador rural. Esse é importantíssimo. Pessoa física que, em propriedade rural, presta serviços de natureza não eventual a empregador rural sob dependência desse imediatamente e mediante salário. Então, aqui são os conceitos básicos, né? Beleza. Agora, a gente vai para o artigo 2º da lei. Então aquela lei, atenção, ela é gigante. Atenção a isso, eu não falei isso aí, esqueci de falar, estou falando agora. Ela é gigante. Vamos perguntar, professor, eu tenho que ler essa lei completamente? Bater uma real para vocês. Não precisa ler essa lei completamente, cara, tá? Não precisa. Agora, esses 3 primeiros artigos que ora estou apresentando, aí sim, nesses 3 primeiros artigos aí, não tem jeito, cara. Vocês vão ter que ler e reler, porque pode ser objeto de questão de prova aí. O artigo 2º, tá? Ele vem falando o seguinte, tem uma palavra chamada subvenção econômica. Quero explicar para vocês. O artigo 2º vai dar motivos para você entender por que o programa Minha Casa Minha Vida, ele é muito vantajoso. Vamos lá. Para a implementação do programa Minha Casa Minha Vida, a União observada a disponibilidade orçamentária e financeira. A União vai estar bancando. Primeiro, concederá subvenção econômica ao beneficiário, pessoa física ou no ato da contratação financeira da habitação. A União concederá subvenção econômica ao beneficiário, pessoa física, no ato da contratação. Professor, o que vem a ser, professor, essa subvenção econômica? Eu vou falar para vocês, essa subvenção econômica é o motivo pela qual esse programa tem grande procura e é muito atrativo, muito atrativo para a sociedade brasileira. Professor, eu não entendi nada, tudo bem, até posso concordar que você não entendeu, porque eu não falei o que vem a ser subvenção econômica. Nós não estamos estudando o governo? Sim. Então vamos ler como que o governo conceituou o tal de subvenção econômica. Está aqui. Subvenção econômica é a alocação destinada à cobertura de déficit de manutenção das empresas públicas de natureza autárquica ou não, assim como as dotações destinadas a cobrir a diferença entre o preço de mercado e os preços de revenda, ou pelo governo de gêneros alimentícios e outros, e também as dotações destinadas ao pagamento de bonificações a produtores de determinados gêneros ou materiais. Ou seja, o governo vai conceder aos beneficiários do programa Minha Casa Minha Vida a subvenção econômica. Ou seja, olha só, essa operação financeira, tá certo? Onde o governo vai emprestar dinheiro para as pessoas, ela tem um custo deficitário. O custo dessa operação, ela é menor do que o praticado no mercado, ou seja, popularmente dizendo que ela recebe um grande incentivo, um grande desconto na operação. Então é o seguinte, o custo dessa operação financeira, na qual a pessoa física ela contrata
programa Minha Casa Minha Vida é muito mais barato do que umas operações similares. Professor, eu quero exemplo. Você quer exemplo? A gente passa exemplo para vocês. Por exemplo, uma casa de 30 mil reais. Ok, tá? 30 mil reais comigo. Se você procurar qualquer linha de crédito em banco, você vai estar pagando aí em torno de 12% de juros ao ano. Um exemplo. Mas no programa Minha Casa, que é o custo, o valor mais baixo é esse do mercado. Mas no programa do Minha Casa tem incentivo do governo. Qual que é o nome do incentivo do governo? Subvenção econômica. Então você vai pagar 1% de juros ao ano. Tá certo? É um exemplo da subvenção econômica que pode ocorrer no programa Minha Casa Minha Vida. Professor, tem outro? Tem. O abatimento no valor da prestação. Sua prestação normalmente iria custar R$600. Mas como tem subvenção econômica, custa R$350. Então, por esse motivo, tá certo? Ele transforma num grande projeto, tá, de moradia popular no país, o programa Minha Casa Minha Vida. Então você sabe que a subvenção econômica, e pasmem, prestem atenção, e isso, se cair na sua prova, subvenção econômica, eu quero que você dê gargalhadas, mas em silêncio, quietinho, porque, poxa, professor, esse tal de subvenções econômicas, jamais eu ia estudar esse cara. E, ó, se cair na prova, você manda um e-mail para mim, viu? Valeu? Ó, foi do coração essa aí. Valeu? Então, subvenção econômica, ou seja, torna esse programa altamente vantajoso para a sociedade aí, a população. Por isso que foi um grande sucesso. A primeira, como a gente viu na notícia anterior, na primeira edição, nós tivemos aí 1 milhão de casas, né, atendidas, e agora na segunda fase, a meta é 2 milhões de casas até o final de 2014. Agora, artigo 3º e último artigo, importante para a gente conhecer o programa Minha Casa Minha Vida, né? Para a indicação dos beneficiários do programa Minha Casa Minha Vida, deverão ser observados os seguintes requisitos. Olha só, eu quero, professor. Você quer? Espera, vamos ver se você pode. Está aqui. Primeiro, comprovação de que o interessado integra família com renda mensal de até R$ 4.650. Isso aqui a gente já viu lá, né? Que depois ele vai ser alterado, né? 2, esse valor aqui você tem que desconsiderar. A gente vai falar porque isso já. 2, faixas de rendas definidas pelo Poder Executivo Federal para cada uma das modalidades de operações. Olha aí. Então, quem vai definir, aqui está 4.600, mas lá a gente achou o quê, 5 mil, que é mais, né? Isso aqui foi atualizado pelo Poder Executivo, faixas de renda definidas pelo Poder Executivo. Então, ele vai definir as faixas de renda. São quantas faixas de renda? São 3 faixas de renda, tá? 3. Prioridade de atendimento às famílias residentes em áreas de risco ou insalubres ou que tenham sido desabrigadas. Olha que bela questão de prova. Tem prioridade no programa MCMV as famílias residentes em áreas de risco insalubres ou que tenham sido desabrigadas. Aí fiz uma questão de prova. Está certo ou está errado? Está o quê? Correto. Ctrl+C, Ctrl+V do inciso 3º. Professor, por isso daqui que o examinador retira a questão de prova, rapaz. Olha aí. Prioridade de atendimento às famílias com mulheres responsáveis pelas unidade familiar. Olha aí, cara, a mulherada aí está tomando conta do pedaço, hein? Graças a Deus, né? E, finalmente, prioridade de atendimento a famílias que façam parte de pessoas com deficiência. Tem mais, professor? Tem mais. Aí, parágrafo 2º. Primeiro, essas áreas urbanas, os critérios de prioridade para atendimento devem contemplar também, olha só, áreas urbanas. Primeiro, a doação pelos estados, pelo DF e pelos municípios de terrenos localizados em área urbana consolidada para implementação de empreendimentos vinculados ao programa. A implementação pelos estados e pelo Distrito Federal, pelos municípios, de medidas de desoneração tributária para as construções destinadas à habitação de interesse social. Olha que coisa interessante, né? Para o programa funcionar, ele também coloca como critério, o Estado quer fazer isso, o município pode? Pode. Só que o município tem que fazer o seguinte, primeiro, tem que doar o terreno, tá, para a construtora e tem que desonerar os impostos, né? Facilita o custo, vai lá embaixo, né? 3, a implementação pelos municípios dos instrumentos, ok, vou passar esse item aqui. Agora vamos lá.
Lembra que eu falei para vocês que os valores são diferentes? Não são diferentes? São diferentes. Então os valores são diferentes por quê? Porque na própria lei, lá no artigo 3º, parágrafo 3º, falou, o Poder Executivo Federal definirá, olha só, ele definirá os parâmetros de priorização e enquadramento dos beneficiários do programa Minha Casa Minha Vida e a periodicidade de atualização dos limites de renda familiar estabelecidos nessa lei. Então, vocês lembram lá atrás, lá no artigo 1º, que falava que era 4.650? O Ministério das Cidades, que é o gestor do programa Minha Casa Minha Vida, o que ele fez? Ele atualizou para até R$5.000. É legal? É legal. Então, por isso que nós temos aí diversos valores e o candidato, o aluno tem que ficar sempre atento, o aluno tem a obrigação de checar os links que eu passei para vocês, porque dessas informações aí são as informações mais precisas que nós temos. Olha aí. Na atualização dos valores adotados como parâmetros de renda familiar estabelecidos nessa lei, deverão ser observados os seguintes critérios. Aí, ok. Aqui, então é o seguinte. Então é o seguinte, ele vai o quê? Atualizar os valores, né? Só que o legislador falou para o Poder Executivo, você vai poder atualizar os valores, só que você tem limites. Primeiro, quando o teto previsto no dispositivo de 4.650, fica o 4.650, o teto inicial do programa, até. Professor, eu ganho R$7.000, você está fora, né? Não, professor, é por ano, então você pode, né? R$4.600, o valor atualizado não poderá ultrapassar 10 salários mínimos. Então, olha que coisa, informação importante. Não pode ultrapassar 10 salários mínimos. Quando o teto previsto no dispositivo for de 2.790, o valor atualizado não poderá ultrapassar 6 salários mínimos. Está aí. Quando o teto previsto no dispositivo for de 1.395, o valor da atualização não poderá ultrapassar 3 salários mínimos, ou seja, foi vinculado aí ao salário mínimo, né? Pronto. Professor, o que é esse cara aqui? O professor é o professor orientador. Quem faz a diferença é o aluno. Em pesquisa, isso aqui encontrei, salvo engano, foi lá no Ministério das Cidades, tem essa cartilha do Programa Nacional de Habitação Rural, PHNH. Achei interessantíssimo isso. Então, estou apresentando esse documento para vocês e estou sugerindo também que vocês façam aí uma leitura complementar desse documento, porque tudo que é rural, tudo que é campo no Brasil, até pela vocação agrícola do país, cara, eu sugiro, é potencial questão de prova, né? Inclusive a Caixa Econômica está entrando aí fortemente aí no processo do agronegócio, então o aluno aí pode ter uma questão de prova nesse assunto, né? Professor, você está sempre vigilante? Sim, sempre estou vigilante. O professor sempre está vigilante, sempre está preocupado aí com o conteúdo, né? E nesse sentido, cara, eu lendo a lei 12.868, essa lei aqui, tá? Lá tem um dispositivo dela. Ué, tá aqui, deixa eu arrumar esse cara aqui. Esse cara aqui tem um dispositivo, ó. Salvar. Tá? Tem um dispositivo que ele falou o seguinte, ó. Olha que interessante. O artigo 6º da lei tal passa a vigorar acrescido dos seguintes parágrafos. Parágrafos 9 e 10. O Conselho Monetário Nacional definirá os bens de consumo duráveis que trata os seus valores máximos de aquisição e condições. Tá? Opa! Ô professor, o que aconteceu aqui? Eu vou pedir desculpa para vocês aqui, né? Esse cara aqui, né? Na verdade, é o parágrafo 2º, o artigo 2º só. Olha só. Ó, é a União autorizada a conceder crédito à Caixa Econômica Federal no montante de 8 bilhões de reais. Professor,
Então, esse 8 bilhões de reais, quer dizer, o governo federal pode conceder à Caixa Econômica, a lei está autorizando isso, e esses recursos, grande parte deles são utilizados aí para cobrir o programa Minha Casa Minha Vida. Então, olha aí, 8 bilhões de reais. Quantas casas populares se constroem, né? Tá certo, gente? Então, vou encerrar a aula com vocês aí de uma maneira diferente. No momento que eu estava preparando essa aula, o que a gente sempre faz? Quando o professor está preparando uma aula, normalmente eu faço assim, respondo 10 e-mails, aí vou preparar a aula. Depois que eu termino a aula, eu respondo mais 10 e-mails e assim por diante. Essa é minha rotina, porque senão não dá tempo, né? E entre um intervalo como esse, eu recebi um e-mail de um aluno, Marcelo, que está fazendo o concurso da Caixa Econômica 2014, que ele passou um vídeo para mim assistir, eu assisti esse vídeo, eu gostei muito. Então eu falei, vou fazer o encerramento dessa aula e eu vou dedicar essa aula a você, Marcelo aí, nosso grande, eu considero você nosso amigo, mesmo que a gente não se conhece pessoalmente, mas a gente cria esse laço de amizade, né? Vamos lá, Marcelo, boa noite, professor. Parabenizar o senhor mais uma vez, excelentes aulas as suas. Já estudei com outros professores, mas as suas aulas são demais. Muito obrigado por proporcionar um curso excelente, como o seu e como um preço baixo. Que o dia da prova nós possamos vencer, pois a minha vitória será também a sua, com certeza. Você terá enorme participação no meu sucesso. E caso não consiga, pode ter certeza que estarei fiel ao LAC Concursos para outras provas. E mandar também para o senhor ver, esse vídeo é o melhor motivacional que eu já vi. Ajudava muito nos treinos de musculação meus. Sei que nas suas aulas não passa vídeos da parte motivacional, mas ele servirá para motivar outros concurseiros em outras jornadas e até mesmo nessa reta final nossa. Segue o link, não esqueça de ativar as legendas do player. Grande abraços, fique com Deus e mais uma vez obrigado, Marcelo Nogueira, né? Muito obrigado, Marcelo. Então, esse aí, Marcelo, você pode ter certeza, Marcelo, que e-mails como esse aqui que nos fortalece para continuar nessa nossa jornada, nossa caminhada. E garanto para você que nós estamos fazendo o melhor que a gente pode fazer para o concurso aí de vocês. Tá certo? Eu não vou rodar o vídeo, aqui está o link para vocês, porque a gente está mudando de estúdio, a internet aqui está com um problema. Então, assistam esse vídeo aí como encerramento. É um vídeo de 5 minutos e 50 segundos. É de um cara que está treinando, começa a treinar sozinho na praia. E aí é o sucesso, a motivação. Eu sei que a vida do atleta, ele de alto nível, de alta performance, é muito exigente. Tá certo? Forte abraço, fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.